Fazemos uma viagem por estes dias, como fazemos sempre semanalmente, com o Joel Colete. Joel, bem-vindo. O nosso ponto de partida é, de facto, sempre uma efeméride e diria que vamos começar a desta semana com uma bem especial para a cidade do Porto. Há 30 anos a cidade basicamente saía à rua para defender o Coliseu e há um dado curioso que eu acho que os nossos telespectadores vão gostar. Tu estavas precisamente lá. Sim, é verdade. Olá. Há momentos em que fazemos parte da história, não é? E agora, 30 anos depois, recordar esse 4 de agosto de 1996, quando de facto foi impressionante a cidade, de um modo quase espontâneo, porque aquela concentração, aquela manifestação não foi preparada com muitos dias de antecedência. À moda do Porto. Exatamente, aquilo passou rapidamente a palavra pela cidade. E naquela tarde, está agora a fazer horas, foi durante a tarde, prolongando-se depois pelo início da noite, a cidade desceu para a Rua Passos Manuel, uma multidão incrível. Eu penso que os nossos colegas da Regi têm imagens, aqui primeira página dos jornais do dia seguinte, que revelam bem o que foi essa multidão. Enfim, teríamos que recuar a 1958, quando exatamente neste mesmo sítio tivemos uma outra enorme concentração, uma enorme multidão, que foi quando aqui teve lugar, no Coliseu, o famoso comício de Humberto Delgado, enfim, afrontando a ditadura. E depois, desde 1958, nunca mais se viu, e desde 1996 nunca mais se viu, de facto, uma manifestação como esta à porta do Coliseu. O que é que se passava? Eu penso que todos os nossos espectadores devem, enfim, já ter ouvido falar disso. O Coliseu continua a ser, felizmente, a grande sala da cidade, a grande sala de espetáculos, grandes acontecimentos artísticos das mais diferentes artes, teatro, cinema, música clássica, ópera, enfim. E também acontecimentos políticos, manifestações, circo, enfim. É a sala privilegiada da cidade desde 1941. Foi em dezembro de 1941 que o Coliseu foi inaugurado, na altura considerada a maior sala de espetáculos da Península Ibérica, e de facto durante as décadas seguintes o Coliseu será marcado por toda essa dinâmica. Mas quando chegamos à década de 90, o Coliseu vinha decaindo. Enfim, como de resto todas as grandes salas de espetáculos na Baixa. Nós estávamos a assistir a um adormecimento da Baixa do Porto. Estamos na altura em que vão surgindo as grandes superfícies, os hipermercados, os centros comerciais, o cinema claramente desaparece da Baixa e muitos outros espetáculos. E essa foi uma oportunidade aproveitada pela Igreja Universal do Reino de Deus para procurar adquirir o Coliseu. Enfim, era uma sala ampla, muito grande, e poderia, obviamente, servir os seus objetivos. Chegou mesmo a ser vendido. Isso muita gente não sabe, mas chegou mesmo a ser vendido. Mas é toda esta concentração da cidade que entende que não poderia perder o Coliseu para um outro objetivo, que não aquele que durante décadas tinha sido esta grande marca, e até algo carinhoso, não é? Porque todos os portuenses, de alguma forma, quase todos, tinham uma recordação do Coliseu, porque quando eram pequeninos iam lá ver o circo, porque lá foram com os namorados ou as namoradas ver espetáculos, enfim. Porque, enfim, ali assistiram também a grandes acontecimentos culturais e artísticos. E havia aqui um carinho muito especial, há um carinho muito especial dos portuenses por esta sua sala. E por isso, perante este cenário de ficar sem o Coliseu, esta mobilização incrível da cidade, que felizmente de imediato é acompanhada por todas as grandes instituições culturais, sociais do Porto, todas elas solidarizam e apoiam a concentração. Rapidamente também o poder político local, regional a seguir e nacional depois, também se colocarão ao lado desta reivindicação dos habitantes do Porto. Ficaram conhecidas algumas imagens, vimos já aí, como então o ainda jovem músico Pedro Abrunhosa, que se faz prender
algemar ao gradeamento do Coliseu, de onde só foi desalgemado nessa noite, quando finalmente chegou a notícia de que não, o Coliseu não ia ser vendido. E depois tivemos muito rapidamente o surgir da instituição que até hoje tutela o Coliseu, que reúne algumas das mais importantes instituições da cidade, muitas personalidades e muito cidadão anónimo que fez fazer parte da Associação dos Amigos do Coliseu, que até hoje continuam a assegurar que esta é a sala de todos os portuenses e de todos os espetáculos, mesmo com o aparecimento, por exemplo, da Casa da Música. Há alguns espetáculos que continuam a só poder ter lugar no Coliseu, como é o caso, por exemplo, da ópera. É verdade que está a precisar de obras e, felizmente, estão anunciados, já se conseguiram os apoios, qualquer coisa como 3 milhões de euros para as obras que são cruciais para continuarmos a ter este Coliseu. E sim, Ana Rita, fiz parte dessa Não contas só a história, fazes parte também. Fiz, mas era apenas uma daquelas cabecinhas ali no meio daquela multidão, mas lembro perfeitamente de ali estar. Era um dia também quente como o de hoje. E éramos mesmo muitos. Joel, por estes dias acontecia a Batalha de Alcácer Quibir, não é por estes dias, mas há muitos dias. Exatamente. E é também a efeméride desta semana. Sim, é também uma efeméride desta semana, 4 de agosto de 1578, a Batalha de Alcácer Quibir, portanto foi há 447 anos, mas foi neste dia 4 de agosto, que ficou conhecida como a Batalha dos Três Reis, porque para nós portugueses é uma batalha onde morre o rei de Portugal, Dom Sebastião, mas em boa verdade morreram 3 reis. Morreu o rei Dom Sebastião, morreu o rei marroquino que Dom Sebastião tinha por aliado, e morreu o outro rei marroquino que Dom Sebastião pretendia derrotar. Vale a pena evocar Alcácer Quibir, vale a pena sempre evocar Alcácer Quibir, recordando, aquilo que a loucura de um homem pode provocar. Nós estamos a falar da maior tragédia da história militar portuguesa. Morreram milhares e milhares de jovens e menos jovens portugueses. O exército era constituído por 20 mil homens. Saíram 800 barcos do Tejo e de outros portos do país. Portanto, era um exército numeroso, muito poderoso, mas que, de facto, contra, aquilo que seria lógico. É verdade que Portugal, no século anterior, tinha feito expedições militares e tinha-se posicionado no norte da África, controlando o Estreito de Gibraltar. Era crucial em termos de segurança para a navegação entre o Atlântico e o Mediterrâneo. Portugal tinha sob o seu domínio Ceuta, Tânger, Arzila, mas há já muito tempo que os portugueses, os responsáveis, os reis portugueses, tinham apontado noutra direção, que tinha sido, ao longo de todo o século XV e assim início do século XVI, explorar a costa africana, procurar um caminho marítimo para a Índia, também depois a descoberta do Brasil, e, portanto, desde Afonso V, portanto, a seguir, Dom João II, Dom Manuel, o avô de Dom Sebastião, Dom João III, todos eles mantinham aquelas possessões do norte da África, mas não tinham esta obsessão que Dom Sebastião vai ter de, querer conquistas, muito dentro de um espírito também de algum fanatismo religioso, de querer expandir a fé cristã no meio do mundo muçulmano, e acabará por ser um desastre. E uma dupla loucura deste rei, porque de facto era um exército poderoso, com muitos barcos, e depois de terem desembarcado na costa marroquina, a ideia seria, o objetivo é tomar uma cidade também muito importante, que era Larache, e a ideia era, atacá-la por mar. Com tanto barco, com tanto homem, seria impossível Larache resistir. Aliás, como tinha acontecido com outras povoações anteriormente, como Arzila, por exemplo. Mas não, Dom Sebastião, mesmo contra os conselhos de todos, opta por ir, não por mar, mas fazer avançar o seu exército pelo meio de terra. São 5 dias penosos pelo meio do Guardial, dos pântanos, com grande dificuldade para avançar, e nunca chegará a atacar Larache, porque a meio do caminho, em Alcácer Quibir,
vai surgir, de facto, o exército inimigo e vamos ter o maior desastre da história militar portuguesa. O rei morre e pouco mais de um ano depois Portugal perde a independência porque Dom Sebastião não tinha herdeiros e Filipe II de Espanha acabará por tomar. Daí a tragédia militar. Joel, vamos olhar também para as comemorações do bicentenário de Camilo. Continuam por aí? Por onde é que vão andar? Olha, aproveitando o site da Comissão de Coordenação da Região Norte, criou um site que se chama Camilo a Norte, Camilo 200 dos 200 anos, e a CCDRN tem vindo, digamos, a centralizar e a divulgar todas as inúmeras iniciativas que têm acontecido e têm sido promovidas aqui no Norte. E, portanto, é uma plataforma muito útil. Eu aconselho os espectadores que queiram ir acompanhando o que vai sendo feito e promovido a propósito do bicentenário do Camilo. Esta semana temos duas iniciativas. Uma em Matosinhos, é já na próxima quinta-feira à noite, uma visita guiada, eu serei o guia, mas uma visita guiada entre a Igreja de Matosinhos e a Câmara Municipal, passando pelo Centro Histórico de Matosinhos, e no fundo uma visita onde irei procurar assinalar os 200 anos de Camões, desculpa lá, os 200 anos do Camilo, também os 500 de Camões, que também estamos a assinalar para esta altura, e os 300 da chegada de um famoso arquiteto a Portugal, que foi Nicolau Nasoni. Ora, naquele pequeno espaço ali em Matosinhos, nós conseguimos cruzar estas três efemérides na noite de quinta-feira. Na noite, ou ao fim da tarde de sábado, 9 de agosto, no escadório do Bom Jesus de Braga, vamos ter também, inspirado em Camilo, uma visita encenada ao escadório de Braga. E, portanto, é também tal uma e outra iniciativa, enfim, de acesso gratuito, livre, e, portanto, não faltam motivos para continuarmos a assinalar os 200 anos desse gênio romântico, desse grande nome da literatura portuguesa que foi Camilo Castelo Branco. Joel, esta semana a nossa viagem é mais curta, vamos ter que fazer menos paragens, mas vamos parar no Museu do Porto, na Alfândega do Porto, até porque há uma exposição de numismática. Para quem não conhece este conceito, o que é esta exposição? Numismática, numisma, são moedas. Moedas, portanto, uma coleção de moedas, e pode parecer, uma coleção de moedas, mas as moedas dão-nos imensas informações. E esta exposição está num núcleo que o Museu do Porto agora possui no edifício da Alfândega. O edifício da Alfândega, que todos nós conhecemos, enorme, tem desde já vários meses uma área que está sob a tutela da administração, isto é, a programação do Museu do Porto. Tivemos lá até há pouco tempo, falámos disso, uma exposição sobre manuscritos antiquíssimos da Biblioteca do Porto, e agora temos então esta coleção do Gabinete de Numismática do Porto. Há já muitas décadas que a Câmara do Porto tem um gabinete de numismática, porque desde 1851, repara, 1851, que a Câmara do Porto tem vindo a investir na sua coleção de moedas, tendo em conta exatamente o seu valor. Eu não estou a falar do valor numismático, isto é, no seu valor enquanto moeda, também. Exatamente, claro, mas no seu valor histórico, no seu valor artístico, e através desta vasta coleção, e aqui estão apenas os tesouros, enfim, algumas dessas moedas, nós podemos acompanhar a própria história da cidade do Porto. Nós temos desde moedas da época romana até moedas muito mais contemporâneas. E apercebemos, por exemplo, do próprio papel da história da cidade relacionado com a moeda, porque no Porto também se cunhou moeda. Há curiosos episódios em torno das moedas, por exemplo, vimos para períodos mais recentes, durante as invasões francesas no Porto, ou durante o cerco do Porto entre 1832 e 1833. Ou seja, aquilo que nos parece uma simples moeda, no entanto, pode nos dar imensa informação. E esta exposição, que vai estar patente até outubro, vale a pena aqui sublinhar que tem como curadoria, o seu curador é o professor Rui Centeno. O professor Rui Centeno é um dos homens que mais sabe de moedas no nosso país, e nesta preocupação de fazer esta ligação da moeda à história, contextualizar as moedas no período artístico, no período político e militar em que elas foram cunhadas.
Joel, vamos terminar a viagem desta semana olhando sempre para os caminhos da história, que nos remete precisamente para Camilo, Exatamente. que está na ordem do dia e será precisamente o tema do Caminhos da História desta semana. É verdade, é um episódio um bocadinho especial porque é a relação de Camilo com o Porto. E o Porto tem muito a ver com Camilo. Camilo é seguramente quem melhor descreveu o Porto no século XIX, os seus hábitos, enfim, a sua sociedade. Camilo, que deveria estar, foi assim planeado, deveria estar em estátua na fachada do edifício dos Passos do Concelho. O edifício da Câmara Municipal, no seu plano original, tinha 4 nichos para lá serem colocadas 4 grandes estátuas. Afonso Henriques, o infante Dom Henrique, um famoso comerciante do início do século XIV, Afonso Martins Alho, foi fino, inteligente, fino Daí a como o expressão, alho. fino Exatamente. como o alho. E a quarta personalidade deveria ser nada mais, nada menos do que Camilo Castelo Branco, o que nos diz bem da importância que este escritor teve também para a cidade do Porto. É um pouco sobre isso que iremos falar nos Caminhos da História. É para ver muito mais no Caminhos da História desta semana. Joel Cleto, muito obrigada por esta viagem mais curta. Para a semana tentaremos compensar o tempo. Obrigada. Ana Rita.